Você já cansou de ouvir falar sobre o Bitcoin, o quanto que o preço está subindo, explodindo e o quanto as pessoas estão ficando ricas e ganhando muito dinheiro, mas você não entende nada, não sabe por que está subindo, não sabe nem o que é Bitcoin direito. Então essa é a série certa para você que eu estou começando aqui. Vou trazer uma série de vídeos sobre o Bitcoin, explicando desde a sua história, desde o conceito, as principais características, os riscos associados, porque apesar de muito otimismo, você tem que estar ciente dos riscos, obviamente, e também, é claro, como que você pode investir em Bitcoin, além de outros fatores. Então, para você não perder nada dessa série que está por vir, eu já te faço o convite para se inscrever aqui no canal, só clicar no botão, ativar as notificações, para não perder aí quando eu postar novos vídeos sobre o Bitcoin, e te faço o convite também para me seguir no @rodcastola no Instagram, fazer pergunta, conversar comigo, que estou sempre respondendo por lá. Claro, o like aqui no vídeo, que você me ajuda a impulsionar e compartilhar esse conteúdo com muito mais pessoas. Mas é isso, vamos falar aqui um pouco do início do Bitcoin, sua história, alguns conceitos principais depois do tape. Fala, meus caros, Rodrigo aqui, e antes da gente avançar para alguns temas mais técnicos como blockchain e mineração, a gente tem que entender um pouco da história do Bitcoin, de onde surgiu, por que surgiu, e é o que eu vou falar aqui, é o objetivo deste vídeo, primeiro vídeo dessa série. Então vamos lá, como que o Bitcoin surgiu? A primeira menção aí do Bitcoin foi um white paper lançado num fórum da internet em 1º de novembro de 2008, e quem fez essa primeira menção, quem fez esse release ali, falando sobre Bitcoin, explicando sobre essa ideia, foi um tal de Satoshi Nakamoto. Então até hoje, assim, a identidade desse Satoshi é desconhecida, ninguém sabe exatamente quem é. E o que você precisa entender que é importante é que o Bitcoin não veio do nada. Já houve algumas tentativas anteriores de outras criptomoedas, moedas digitais, só que todas elas fracassaram, e fracassaram por um motivo que eu vou explicar agora, que é o chamado gasto duplo. Então o que significa isso? Se você, todo o ambiente digital, se você tem o seu notebook, você tem ali, você tem um e-mail, você tem um arquivo de Excel, e tudo isso pode ser replicado, pode ser copiado. Quando você pega o seu e-mail e manda para alguém com um arquivo de Excel, aquele mesmo arquivo de Excel você pode mandar para uma outra pessoa, e para uma outra pessoa, e para várias pessoas, e ainda ter o arquivo no seu computador. Então você pode utilizar aquele arquivo diversas vezes e enviar diversas vezes também. E esse era o grande problema dessas tentativas de criptomoedas que foram feitas antes do Bitcoin, porque elas não eliminavam esse problema de você realmente fazer a transação de um arquivo e ele sai da sua mão, ele deixa de ser um ativo seu e é transferido de forma imutável e irreversível para uma outra pessoa, e você deixa de ter aquele ativo e aquela pessoa passa a ter aquele ativo. Esse era o problema do gasto duplo, que foi o grande motivo aí de fracasso dessas tentativas anteriores do Bitcoin. Mas antes de dar sequência no raciocínio, uma curiosidade aqui, que em 2010, maio de 2010, o Laszlo e o Dzeko fizeram a primeira transação, a primeira compra utilizando bitcoins, né, a troca de bitcoins por um produto mesmo, né, que foram, no caso, 2 pizzas. Então, 2 pizzas em maio de 2010 foram compradas utilizando bitcoins, e sabe qual foi a quantidade de bitcoins nessa transação? 10 mil bitcoins, que na época custava ali menos de 1 centavo. Cada bitcoin custava menos de 1 centavo. E agora eu faço a pergunta para você: 10 mil bitcoins, você gostaria de ter? E agora eu faço a pergunta para você: você gostaria de ter 10 mil bitcoins hoje? Porque eu vou te falar o seguinte: 10 mil bitcoins, no dia que eu vos gravo este vídeo maravilhoso, vou usar uma média aqui, tá? Porque o preço é muito volátil, sobe e desce a todo instante. Mas a gente poderia dizer aí que 10 mil bitcoins hoje representariam 390 milhões de dólares. Em reais, considerando o real aí a 5,3 real para $1 mais ou menos, mais de 2 bilhões de reais, esses 10 mil bitcoins de 2010 que compraram 2 pizzas estariam valendo hoje. Então imagina se lá em 2010, por um acaso, você ganhou, sei lá, 100 bitcoins e achou que fosse um dinheirinho de Farmville, de fazenda, de jogo virtual, e deixou lá. E aí você dormiu, entrou numa hibernação, ficou fora do mundo, não ficou sabendo de Bitcoin nem nada e acordou hoje. Se você tivesse acordado hoje com 100 Bitcoins que você guardou ali de 10 anos pra cá, você acordaria hoje com aproximadamente 21 milhões de reais. Então seria bacana, não seria? Então só para você entender o potencial e a explosão que aconteceu com o Bitcoin nesse intervalo de 10 anos, mais ou menos de quando ele surgiu, 2009, 2010, por ali. Passada essa história, essa curiosidade milionária aí, voltando para o nosso conceito aqui, algumas características do Bitcoin. O que eu quero que você entenda nesse vídeo principalmente? Qual que era a ideia do Bitcoin desde a sua nascença ali com o Satoshi Nakamoto? Era de replicar em um ambiente virtual algumas características do dinheiro. Então eu vou te explicar isso com um exemplo bastante prático.
Você vai numa padaria, você compra pães ali, e aí você paga os seus pães ali com uma, sei lá, uma nota de R$10. No momento que você faz isso, você está transferindo dinheiro pro dono da padaria, então você não precisa saber o nome do dono da padaria, você não precisa de CPF dele ou do CNPJ da padaria, então você tem essa questão de privacidade e nem ele precisa do seu CPF, nem nada. Você está transferindo dinheiro, é isso, ninguém fica sabendo de nada sobre ninguém. Uma segunda característica é que isso é irreversível, então a partir do momento que você transfere os R$10 pro dono da padaria, você deixa de ter aquele ativo, os R$10, e esse ativo é somado nas mãos do padeiro, né? No ativo do padeiro que recebe ali os R$10. Uma terceira característica é a questão de que não tem intermediação. Então você está na padaria, né? Você comprou os pães, você não precisa ligar no banco e falar assim, ó, tô aqui com o padeiro, preciso transferir para ele R$10, autoriza aí, não sei o que eu vou pagar para ele aqui em uma nota de R$10. Não, na hora ali você peer-to-peer, então você com a outra pessoa, você com o padeiro, com o dono da padaria, transfere ali, dá para ele R$10 em troca daqueles pães que você consumiu. Então tem essas três características que eu quero que você lembre, né? Nesse processo de uma padaria de compra de pães, ele é irreversível, então você transfere os R$10 da sua mão para do padeiro. Ele é sem intermediação, então é você com o dono da padaria e só entre vocês dois, não tem nenhuma intermediação no meio disso. E vocês mantêm a privacidade, tanto do dono da padaria, do CNPJ, das informações, quanto a sua privacidade. Beleza, agora qual que é o grande problema que a gente tem? Quando a gente vai para o ambiente digital, para o ambiente, se você precisar transferir dinheiro para alguém nos Estados Unidos ou para alguém no Japão, você obrigatoriamente vai ter que ter um intermediário no meio. Seja um PayPal, seja um banco, mas você vai precisar de alguém para pegar esse seu dinheiro aqui que você está querendo transferir e fazer essa intermediação e levar esse dinheiro para a conta de alguém lá no Japão, por exemplo. E é isso que o Bitcoin se propõe a fazer. Ele se propõe desde o seu início a pegar aquelas três características do dinheiro, que eu dei o exemplo do padeiro, e levar essas características para o ambiente digital, ou seja, quebrar essa questão de precisar de uma intermediação, você manter a sua privacidade e ser um processo irreversível. Você transfere aquele dinheiro e você não tem como refazer e cancelar essa transferência de volta para você. Ou seja, resumindo, a ideia é pegar as características do dinheiro e levar para um ambiente virtual, e é isso que o Bitcoin se propõe a fazer. Mas como que é possível o Bitcoin fazer isso? Sendo que eu comentei no começo do vídeo sobre gasto duplo. Então, por exemplo, se alguém transfere Bitcoins para uma pessoa, quem garante que aqueles mesmos Bitcoins que foram transferidos não podem ser copiados e transferidos para uma outra pessoa, como se fosse um arquivo, um Excel, que nem eu dei de exemplo no começo desse vídeo. O que acabou com isso, que na verdade é a grande revolução por trás do Bitcoin, é o chamado blockchain. Então, o blockchain é uma tecnologia que eu vou deixar para explicar num próximo vídeo, que faz e garante que não tenha mais essa questão de gasto duplo, e que a partir do momento que você transfere os seus Bitcoins para uma outra pessoa, você está fazendo aquilo por definitivo. Não tem como você burlar o sistema ou tentar fraudar o sistema para manter os seus bitcoins e poder copiar eles e mandar para outras pessoas e ficar sempre ali copiando e colando os bitcoins como se fosse um arquivo digital. Então, para fechar esse vídeo, vou citar algumas características do Bitcoin, mas vocês vão ver conforme a gente for avançando nessa série que eu vou destacar algumas dessas principais características, porque o que eu quero que você entenda no fim dessa série não é exatamente a tecnologia, ou que você vire um expert em computação ou entenda todo o poder computacional ali por trás do Bitcoin, mas sim em termos econômicos, em termos de sistema financeiro, em termos de bancos centrais, mas também sem muita economia, de uma forma bem simplificada, você entenda quais são os motivos que estão fazendo com que o Bitcoin tenha ganhado tanta aderência e venha subindo tanto nos últimos tempos, e porque eu, na minha opinião, sou muito otimista em relação ao Bitcoin, os fundamentos econômicos por trás daquilo, e não toda a questão tecnológica, a gente não vai focar tanto nisso. Mas vamos lá então para fechar características aqui, num geralzão do Bitcoin. Então vamos lá para fechar aqui as características do Bitcoin de forma mais generalizada e sem entrar em muitos detalhes. Agilidade na transação, então o fato de ser peer-to-peer, ou seja, pessoa para pessoa, sem a intermediação no meio, aquele terceiro agente, faz com que você ganhe agilidade ali na transferência de bitcoins para alguém no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, a transação entre carteiras. Taxas baratas, então as taxas não são elevadas para você transacionar bitcoins. Às vezes, se você quer transferir dinheiro que são bilhões de dólares ou milhões de dólares, isso vai exigir muito custo ali numa transação tradicional, através de banco ou intermediário financeiro. E no Bitcoin você tende a não ter custos elevados, mesmo em quantidades gigantescas de dinheiro, com milhões e bilhões de dólares. Terceira característica é que ele não é confiscável, então essa para mim é uma das principais características. Se você viveu no Brasil ali nos anos 90, ou seus pais já devem ter falado sobre isso, eu não vivi, eu nasci nos anos 90, mas já teve ali o confisco da poupança durante o governo Collor. Então, a partir do momento que você tem seu patrimônio ali totalmente controlado e podendo ser controlado pelo governo, pelos estados, você está sujeito a momentos como esse, a passar
por situações como essa, no qual simplesmente do dia para o outro vão lá e confiscam aquele dinheiro que está guardado na sua poupança que você lutou tanto para construir. Como o Bitcoin é descentralizado, então não tem governo, não tem empresa, não tem nada por trás do Bitcoin. Ele é um sistema eletrônico mantido simplesmente pela força computacional distribuída ao longo do globo, ao longo do mundo todo, pela força computacional de computadores ao longo do mundo todo. Então não tem uma empresa, não tem governo, não tem ninguém por trás. Então você tem essa vantagem de ser um ativo que você guarda para você, e a custódia e responsabilidade dele também é sua. Então esse é um ponto que pode até ser negativo, dependendo da maneira que você olha isso, porque num banco você ainda pode, caso você perda dinheiro ou aconteça alguma coisa, você pode tentar recorrer. Agora, se você perde seus bitcoins, não tem jeito, não tem com quem reclamar, não tem como mandar e-mail, não tem como ligar pro presidente, não tem como fazer nada. Perdeu seus bitcoins. Por isso que um dos grandes pontos de atenção importantes para você, caso queira comprar bitcoins, que a gente vai falar lá na frente, é a segurança onde armazenar os seus bitcoins. Mas, retomando, ele não é confiscável. Então você está livre desses percalços que podem acontecer no meio do caminho numa economia, de confiscos, de poupança do seu dinheiro. Você está, de certa forma, ali mantendo o seu patrimônio sob a sua custódia sem ninguém por trás. Quarta característica é a questão da privacidade, que nem eu dei o exemplo da padaria também. Então a transação de bitcoins entre carteiras mantém a privacidade do seu CPF, dos seus dados, das suas informações. Isso também pode ser visto como um lado negativo de determinado aspecto, justamente porque existem muitas notícias e saem de crimes virtuais, sequestros, enfim, hackers que fazem esses sequestros e pedem recompensa em Bitcoin, justamente porque ele não consegue ser rastreado de quem foi feita a transação para quem é o CPF, quem fez isso. Então, nesse sentido, é um ponto negativo que a gente vai tratar lá na frente também. E quinta característica, para mim, essa é a principal e é o que dá realmente mais valor para o Bitcoin em termos econômicos, que a gente vai entrar em detalhe em outro vídeo, que ele não é inflacionário. Então, o que significa inflação? Inflação significa você aumentar a quantidade de alguma coisa, e quando você aumenta a quantidade de alguma coisa, ou seja, você aumenta a oferta, a disponibilidade daquilo, você faz com que aquilo perda valor. Um grande exemplo são as nossas moedas, o dólar, o real, o iene, o euro, a libra, enfim, moedas estatais. Por quê? Os governos são donos, né? Eles que são controladores dessas moedas estatais. Então, eles têm controle, eles podem no computador digitar lá 1 trilhão de dólares, dá Enter. Deu Enter, criou 1 trilhão de dólares, tem 1 trilhão de dólares aí circulando na economia. Quando você aumenta a oferta de alguma coisa, aquilo naturalmente perde valor. E o Bitcoin, que a gente vai entrar em detalhe mais em outros vídeos, ele é não inflacionário. Então, ele tem essa característica de não poder ser criado além de uma certa quantidade que a gente vai conversar depois. E se você tem dúvida se é questão de oferta e demanda, se aumenta a oferta que acontece, se aumenta a demanda que acontece, eu tenho uma série aqui de economia para investidores, com palavras bem simplificadas, sem muita economia para você entender. Vou deixar aqui a playlist, dá uma olhada lá, assiste todos os vídeos. Ainda vou postar mais vídeos sobre economia para investidores, mas já dá para você ter uma boa noção do que eu estou falando aqui em relação ao Bitcoin. A gente vai aprender muito mais também nos próximos vídeos. Fechadíssimo, espero que você tenha gostado. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue lá no @rodcassioli, conversa comigo, manda mensagem, manda pergunta, enfim, interage lá comigo. E tamo junto, é isso, até o próximo vídeo de Bitcoin e tchau!